Bom dia, queridos estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então essa vai ser a nossa primeira aula, a aula 1, do terceiro trimestre, beleza? Na verdade, a gente teve uma primeira, vamos dizer assim, que foi o vídeo, o Dilema das Regs, que eu passei, Até vou pedir para vocês assistirem o vídeo que eu postei, o vídeo passado, antes dessa aula, que vai ser importante para a atividade, tá? Então, como a gente está trabalhando muita questão de estrutura textual, eu fiz questão de fazer essa aula bem numa estrutura que eu gostaria que vocês trabalhassem isso, Então, o título é Os Negros da Terra, que é o capítulo do livro que vocês vão estar estudando agora. Como que eu organizei? Então, eu coloquei o título aqui, eu comecei com uma introdução, não precisa colocar uma introdução, mas para vocês saberem que aqui tem uma introdução, Aí eu comecei pelos astecas, que são os primeiros povos, aí eu coloquei religião, 1.1, religião, política, economia, sociedade. Depois maias. Eu coloquei numa letra menor no arquivo que eu vou mandar para vocês. Eu coloquei maior aqui para vocês enxergarem. Religião, política, economia e sociedade. Cultura. Tá? Aí depois 3. Incas. Mesma coisa. Religião, política, economia, sociedade e cultura. Tá? No final, as visões dos conquistadores seria uma conclusão. Apesar de que no livro está colocando isso como um subcapítulo separado, eu separei essa aula como sendo a conclusão. Então eu não coloquei conclusão. A conclusão seria a visão dos conquistadores. Depois disso, o livro coloca um tópico nesse mesmo capítulo das colônias portuguesas. Por que eu não vou colocar aqui? Porque aqui a gente está falando das colônias espanholas, da conquista espanhola. As colônias portuguesas nós vamos ver num outro momento, num outro capítulo, tá? Eu ia colocar nesse também, conforme eu coloquei no cronograma, mas como a gente já tem o Dilema das Regs, para vocês comentar sobre esse vídeo, eu deixei para colocar no outro, vídeo, na outra aula, porque aí eu comparo, a conquista espanhola com a conquista portuguesa e a gente vai falar da América portuguesa. Então a gente vai fazer uma comparação das duas, portuguesa e espanhola, mas nós vamos falar nas próximas aulas da América portuguesa, e da escravidão, da África, essa questão toda. Aqui não, aqui é mais os nativos, os chamados negros da terra, que são os maias, incas e astecas, beleza? Então nessa primeira parte da introdução aqui, esse primeiro parágrafo aqui ele vai falar o seguinte, que houveram outros nativos, tanto na América portuguesa, quanto os esquimós no Alasca, os chavantes no Brasil, os tupis, guaranis na América do Sul, inclusive no Brasil também teve, Cada um se desenvolveu de uma forma diferente, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. É isso que esse primeiro parágrafo da introdução vai estar falando, As especificidades de cada povo. Então vocês vão entender isso, que é aquilo que a gente viu da questão dos historiadores, cada povo tem uma especificidade, beleza? Então nós vamos começar falando dos astecas. O livro de vocês não coloca nessa sequência, astecas, maias e incas. Eu preferi colocar essa sequência e eu vou explicar por qual razão. Primeiro, os astecas vão formar um império. Tá? Por que eu comecei a falar todos da religião? Porque esses povos, o que dava unidade para eles, unidade política, econômica, social, cultural, era a religião. Todos tinham uma religião hierarquizada, uma sociedade hierarquizada, os deuses. E grande parte deles cultuavam aspectos da natureza, principalmente o sol. Algum lugar deve estar falando aqui do aqui, o sol. Então, uma característica específica dos astecas eram os sacrifícios humanos. Eles eram canibalistas. Mas aí, quando a gente pega essa característica, a gente já vê com um olhar muito negativo, com um olhar eurocêntrico de que, nossa, eles comiam pessoas, mas porque eles tinham uma crença de que eles poderiam adquirir qualidades a partir do momento que se come, Aí o filme Indiana Jones mostra, o cara que comia o coração, pegava o coração dos outros. É bem nesse aspecto aqui, Vai destacar o Montezuma, que é o principal imperador, algum lugar está falando dele aqui. E eles, então, tinham esses rituais muito interessantes, religiosos, E também tinham tradições, Além dos astecas, tinham os olmecas, toltecas, Outros povos ecas aí, tá certo? E que vai influenciar tanto na arquitetura, nas esculturas, nos afrescos, tá certo? Então, essa parte religiosa é muito interessante. Tá, como que vai formar então a questão política? Em torno da principal cidade, Tenochtitlán, que ficava no México
Essa cidade vai demorar muito para eles se construírem, o império vai se formar em torno dessa cidade, tá certo? Então a unidade entre elas se dava em torno dos aspectos religiosos que nós falamos, né? E principalmente da centralização militar também, e dos impostos, né? Beleza, apogeu entre século XV e início do XVI. Né? O Cortés, que vai ser o conquistador do México, vai conseguir dominar a partir de 1521. Né? Mas aí a gente pensa, esses povos eram milhares de habitantes, milhões de habitantes, era uma superioridade de habitantes muito grande, principalmente os astecas, que eram o mais populoso. Como que os conquistadores espanhóis vão conseguir efetuar essa conquista, vamos dizer assim, né? Conquistadores, conquista redundante, mas vocês entenderam. 4 fatores principalmente: superioridade bélica, as armas de fogo, mas além das doenças, né, que eles vão trazer e eles não vão ter imunidade, mas a aliança com os povos, então eles vão conhecer os inimigos, porque eles haviam rivalidades internas, e vão conhecer as crenças, a crença do homem branco. Tinha muito essa questão do sacerdote que dava notícia de que o homem branco viria e dominaria. Então eles vão utilizar os símbolos, né? Os cavalos vão empinar cavalo como se fossem os monstros que já estavam destinados a chegar e dominar. Então eles vão utilizar essas questões todas aí culturais para poder dominar. Não é só uma questão bélica, porque se fosse só questão bélica, o número de habitantes aqui conseguiriam conquistar os espanhóis, conseguiriam derrotar os espanhóis. Tá? Bacana. Economia. Grande parte da economia desses povos todos era agricultura. Aqui, os astecas vão ter um pouquinho mais de avanço, porque eles vão ter tributos de mercadorias. Né? Mas todos eles vão depender do milho, que é a principal cereal, o principal produto que eles vão desenvolver. Né? E a posse das terras era do Estado. O Estado era proprietário de todas as terras. Tá? E, além disso, né, a sociedade vai ter uma hierarquia muito grande, não é isso? Principalmente eles vão conquistar através das guerras, né? Então vai ter os que tinham mais poder eram os sacerdotes, depois do imperador, né? Chefes militares, altos funcionários do império. E aí eu destaquei o imperador Montezuma, não é isso? E aí abaixo tinham os administradores dos bairros, comerciantes, artesãos, né? Esse Maceu Ali, que eram homens livres, que era a maioria da população, né? E por último os prisioneiros de guerras, que não eram escravos. É engraçado, porque eles podiam ter uma porcentagem de terra diferente dos outros povos que tinham escravos. Aqui não eram necessariamente escravos, porque eles podiam ter uma liberdade, mas eram os últimos aí da sociedade. Beleza? Então, eu destaquei o aspecto geral da aula, né, especificando os astecas, e aí eu vou falar dos maias, incas e dos conquistadores no próximo vídeo. Beleza? Obrigado!